Tá, mas afinal de contas, quanto custa esse negócio? O tema do vídeo de hoje é justamente esse: como calcular o custo de um produto. Calcular o custo de um produto é a base de qualquer negócio. E é muito provável que, se você não sabe fazer isso, ou você está perdendo dinheiro ou em algum momento vai acabar perdendo. Afinal de contas, não tem como um negócio ser sustentável se a gente cobrar pelo nosso produto ou serviço menos do que a gente gasta nele, certo? Por isso que é super importante a gente saber calcular o custo dos nossos produtos com precisão. O custo do produto, junto com a nossa margem de lucros e os impostos, vão definir o preço do nosso produto ou serviço, sendo esses os primeiros passos para a gente ter um financeiro equilibrado. Vamos ao que interessa então: como calcular o custo de um produto. Para poder calcular o custo de um produto, a gente primeiro precisa entender o que de fato é um produto do nosso negócio. Na minha definição, produto é a solução que a gente está entregando para os nossos clientes, para os nossos consumidores. Para mim é tudo aquilo que fica entre a compra dos nossos fornecedores e a venda para os nossos clientes. O que está ali no meio é o produto ou a solução que a gente entrega para o mercado. Vamos pensar da seguinte forma, imaginar um cenário aqui. Quando a gente pensa numa loja de roupas, é natural a gente imaginar que o produto dessa loja são as roupas em si. Isso porque essa é a perspectiva do cliente. Quando ele vai até na loja de roupas, ele espera comprar roupas. Logo, ele acha que esse é o produto da loja. No entanto, para o lojista, o que ele está levando de solução é justamente a venda e a distribuição dessas roupas, não as roupas em si. Você consegue entender a mecânica aqui? Ele compra as roupas de uma empresa e revende para os seus clientes. Logo, a solução dele é a revenda. O produto da loja é a revenda de outros produtos, né? De produtos de outras empresas. Assim como a fábrica de roupas, ela não vende tecido, ela vende roupas feitas a partir do tecido que ela comprou dos seus fornecedores. Deu para entender aqui mais ou menos como funciona essa lógica? Então, de novo, o produto, para mim, na minha definição, é aquilo que está entre o que a gente comprou do fornecedor e o que a gente está entregando para o nosso cliente. O custo de um produto ele é composto por três variáveis: os insumos diretos, a mão de obra direta e outras despesas. Os insumos diretos eles são todos aqueles materiais envolvidos diretamente no desenvolvimento do nosso produto e que são facilmente mensuráveis, ou seja, que a gente consegue medir com facilidade. Vamos imaginar uma confeiteira que faz bolos para o sustento da sua família. É fácil a gente pensar que os insumos que ela utiliza são farinha, ovos, açúcar, chocolate em pó e assim por diante. Agora, ela também utiliza água nesse processo, só que a água é muito difícil da gente medir quanto de água ela gasta para cada bolo que ela faz. Isso porque, além de usar na própria receita, ela usa para lavar louças, às vezes suja menos louça, às vezes suja mais louça. No entanto, a água também é um insumo. Só que nesse caso, por ser muito difícil de mensurar, a gente não vai considerar ele como um insumo direto, mas sim ele vai estar incluso lá nas outras despesas. Tá ficando claro? Vamos voltar lá no exemplo da loja de roupas. Se a gente for pensar nos insumos diretos, fica claro que as roupas propriamente ditas fazem parte dos insumos diretos, porque elas estão envolvidas diretamente nesse processo de revenda, assim como a embalagem dos produtos, as sacolas e etc. Tudo isso deve ser lançado como um insumo direto do nosso produto. Vamos para a segunda parte, a mão de obra direta. Assim como os insumos diretos são os materiais envolvidos diretamente no desenvolvimento do nosso produto, assim também é a mão de obra direta, ou seja, toda aquela mão de obra que está envolvida diretamente no desenvolvimento do nosso produto. Geralmente a mão de obra direta ela é desenvolvida por pessoas que executam trabalhos e tarefas diretamente relacionadas ao nosso produto e que são fáceis de se identificar. Ao contrário de uma secretária de uma empresa, por exemplo, cujas tarefas são bem diversificadas e não são diretamente ligadas ao desenvolvimento do produto. Então, nesse caso, ao invés de ela estar em mão de obra direta, ela vai estar considerada como outras despesas.
Ainda no exemplo da loja de roupas, a vendedora ela está diretamente ligada ao processo de revenda, que é o produto da loja. Então o seu salário, os seus encargos devem fazer parte da mão de obra direta. Enquanto a faxineira que limpa a loja, por exemplo, ela também faz parte do custo do produto, mas ela não está diretamente ligada a ele. Então ela deve ser considerada como mão de obra indireta e vai ficar lá nas outras despesas. É importante, quando a gente fala de mão de obra, considerar todos os custos, não só o salário, assim como os encargos trabalhistas, outros impostos, benefícios como plano de saúde, vale alimentação, vale transporte, outros bônus que, por exemplo, no caso dos vendedores, geralmente são comissionados. Então, tudo isso compõe o custo do nosso produto e é importante a gente levar em consideração. Bom, e como a gente já disse, o terceiro elo dessa cadeia são as outras despesas, que também são custos do nosso negócio, mas eles não estão diretamente relacionados ao produto, ou eles não são fáceis de se mensurar. E as outras despesas, por sua vez, elas são compostas pelos insumos indiretos, pela mão de obra indireta e por outros gastos gerais que a gente possa ter no nosso dia a dia. Por exemplo, os insumos indiretos, como a gente já falou, eles são todos aqueles que ou não estão diretamente ligados ao desenvolvimento do produto ou não são fáceis de mensurar. Lembra do exemplo da água lá no caso da confeiteira? Ou, por exemplo, na loja de roupas, para fechar as embalagens, a gente vai precisar de fita adesiva. Mas é muito difícil calcular quanto de fita adesiva para cada embalagem. Então, a gente lança esse custo justamente aqui nos insumos indiretos. Da mesma forma, mão de obra indireta, como a gente já citou o exemplo da secretária e da faxineira. Esse é o momento de colocar elas junto nessa conta. Além disso, a gente ainda tem os gastos gerais, que são todas aquelas outras despesas que ainda não foram consideradas, mas que também são custos para desenvolver o nosso produto. São gastos com energia, com telefone, internet, depreciação de máquinas e equipamentos, aluguéis, enfim, todos aqueles outros gastos que não são considerados investimentos, mas são custos que fazem parte do processo. Mas e na prática, como é que fica? Bom, se tu chegou até aqui, tu já aprendeu a calcular o custo do produto, principalmente da tua operação de modo geral, né? E na prática é só a gente somar todos esses valores. Se o teu produto for seriado, ou seja, ele é sempre igual, é só tu somar todos os valores e dividir pela quantidade de produtos que tu consegue produzir naquele período. Agora, se ele é personalizado ou se você tem produtos diferentes, o ideal é fazer o cálculo separado. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas eu vou dar 2 exemplos que vão deixar bem claro. No exemplo número 1, nós vamos imaginar um pipoqueiro. Isso, pipoqueiro que atende lá no centro da cidade e o produto dele é a pipoca. No máximo ele tem uma variação ali de pipoca doce e pipoca salgada, mas a diferença de custo é tão baixa que a gente vai calcular tudo junto mesmo. Bom, os insumos diretos dele são o milho da pipoca e a embalagem, né, que são fáceis de mensurar. A mão de obra direta é o seu prolabore, quanto de salário ele vai tirar para ele. Os insumos indiretos são o sal, o açúcar, o óleo, o gás. Mão de obra indireta ele não tem e como gastos gerais nós vamos considerar a depreciação do carrinho de pipoca, do equipamento de trabalho dele. Digamos que esse pipoqueiro vende 500 saquinhos de pipoca por mês com 100 gramas cada saquinho. Então a conta ela ficaria assim, se cada saquinho tem 100 gramas e ele vende 500 unidades, então por mês ele gasta 50 quilos de milho de pipoca. E se o quilo está mais ou menos R$3, isso quer dizer que por mês ele gasta R$150. Cada embalagem custa 10 centavos, então se são 500 embalagens por mês, ele gasta R$10 em embalagens. O prolabore dele é de R$2.000. De sal, ele gasta 1 quilo por mês, então mais R$3. De açúcar, ele gasta mais 5 quilos por mês, então mais R$12. E de gás, um botijão dura em média 3 meses. Então, como o botijão custa R$60, dividido por 3 meses, dá R$20 por mês. Agora a depreciação. O carrinho dele custa R$6.000 e dura em média 8 anos.
Isso gera uma depreciação de R$ 750 por ano ou R$ 62,50 por mês. Somando todos esses valores, o custo para produzir 500 saquinhos de pipoca de 100 gramas por mês fica em R$ 2.257,50. Ou seja, o custo de cada pacotinho de pipoca fica por R$ 4,52. Então, se a gente vender por exatamente esse valor, nós estaremos empatando o nosso custo. Agora, para esse segundo exemplo, nós vamos pensar num eletricista, cujo produto é executar pequenos serviços de reparos nas casas dos seus clientes. Os insumos diretos dele vão variar muito de acordo com cada trabalho. Por exemplo, se ele for trocar uma lâmpada, ele vai precisar de uma lâmpada. Se ele for trocar a fiação, ele vai precisar de fios. A mão de obra direta desse eletricista é o seu prolabore, assim como no caso do pipoqueiro. Os insumos indiretos são fita isolante, cabos, conectores, parafusos, enfim, essas pequenas coisinhas que ele usa no dia a dia dos seus reparos, mas é muito difícil de medir quanto em cada situação. Mão de obra indireta não existe, já que ele trabalha sozinho. E como gastos gerais, a gente tem a depreciação das suas ferramentas e equipamentos, do seu veículo de trabalho, conta de telefone, etc. Nesse caso, para a gente calcular o custo, a gente soma todos esses valores, menos os insumos diretos, que vão variar de acordo com cada serviço, e a gente divide pela quantidade de horas que esse eletricista trabalha num mês. Isso vai gerar um custo por hora de trabalho que deverá ser somado aos insumos diretos na hora de passar o preço para o cliente. Por exemplo, se ele for trocar uma lâmpada na casa do cliente, ele vai considerar ali 1 hora entre deslocamento e o serviço de trocar a lâmpada, mais o insumo direto, que é a lâmpada em si. Esse vai ser o custo que ele vai ter para executar aquele trabalho. Da mesma forma acontece lá no exemplo da loja de roupas. Como cada peça tem um custo diferente, a gente vai pegar o custo de vender essa peça, o custo para vender uma peça, para fazer uma venda, e vai somar esse custo, o custo das peças. E assim que a gente tiver o custo do nosso produto, a gente vai somar uma margem de lucro e um valor para impostos, e a gente vai ter então o preço do nosso produto ou serviço para o cliente final. Quanto maior a complexidade do produto, mais difícil vai ser calcular esse custo. Deu para entender? Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Até a próxima!